E é uma entrevista que você conta da sua briga com o Rogério Ceni, né? E fiquei pensando assim, cara, a Mili, todo o currículo, todas as ideias, toda essa maravilha que você é muito superior e muito mais... Enfim, você é infinitamente mais relevante do que essa briga que ficou no passado. Mas por que eu quero começar com esse assunto? Porque nessa entrevista específica, você falou duas coisas que me emocionaram muito, que eu achei bem bonitas, assim. Primeiro, você falou que quando uma mulher erra, ela erra por um gênero e o homem erra sozinho. Achei isso maravilhoso. Depois, você falou que esse erro teve a ver com um deslumbramento seu na época, e que bom que você errou naquela época, e que esse erro fez você ser quem você é hoje. Então, eu queria começar perguntando para você, o que esse erro te trouxe de bom? Quem é você hoje a partir desse erro? E tentar entender um pouco isso a mulher erra pelo gênero, que eu achei bem bonito. Então, quando era 2006, né? Quando aconteceu isso, era começo, assim, do YouTube. Infelizmente, se fosse 2005, não teria viralizado tanto. Uhum. Mas hoje eu entendo que o fato de ter viralizado e o fato de ter tido uma repercussão fora da TV... Foi ruim enquanto estava acontecendo, mas depois me colocou num trilho que me tirou da onde eu estava, me deslocou da pessoa que eu era, sabe? Uhum. Eu vinha num... Você sabe como é TV, né? Eu achei que você ia falar, você sabe como é ficar deslumbrado e errar. Não, você sabe como é você começar a sair na rua... E as pessoas te reconhecerem. A gente fica se achando. A gente fica se achando. Sim. Tem um lugar egóico que você fala, eu vou por aí, eu sou essa pessoa foda. Se o olhar de outro é o que te faz existir, o olhar de muitos te faz existir ainda mais, né? Uhum. Ou te dá a ilusão de que você existe numa dimensão superior aos outros mortais. Então, eu fui num crescendo. E a queda foi... Que idade você tinha? 2006, eu tinha, eu acho que 30 e poucos anos. 33, 34. Uhum. E foi no auge dessa espiral positiva da vida, quando eu errei. E você entender que foi você que errou, a despeito do que tenha acontecido, a despeito de... Pode ser que tenha tido pessoas lá, dá corda que ela vai se enforcar, sabe? Me entregaram uma arma e eu mesma me atirei. Demorou para que eu não culpasse ou responsabilizasse outros pelo meu erro. E na hora que você chega nesse lugar, que você fala, eu errei, a responsabilidade é minha, fui eu que fiz isso, ali como você começa a se libertar. E fazer as pazes com esse erro. Aí você não... O que não dá para fazer... Antes disso, você passou por muito tempo de raiva... de o que estão fazendo comigo, e... Sim, teve isso, mas teve uma tristeza maior, assim, uma tristeza absoluta. Porque o que é a geladeira? Quando você vai para a geladeira, né? Você estava na Globo. Eu estava na Globo. A TV é uma coisa tão maluca, que é uma profissão que o castigo é te tirar do ar, te deixar em casa com salário. Isso é a bênção para qualquer outra profissão. Mas na TV, você não está... O seu rosto não está aparecendo. É uma humilhação, é pior do que ser demitido. É muito pior, muito pior. Eu não estou aparecendo, vão me esquecer. Eu vou na padaria e ninguém vai saber quem eu sou. Isso é dilacerante para alguém que ainda não sabe quem é, o que veio fazer, qual o propósito, entendeu? Então, hoje eu entendo que esse erro é a minha cicatriz. Sabe aquela expressão, amor fati, é você se apaixonar pelo seu destino, a despeito do que ele seja? Esse erro sou eu. Você tem isso tatuado, não tem? O amor fati? Tenho aqui, ó. Eu sei por causa de uma entrevista, infelizmente. Esse erro sou eu. Eu sou por causa desse erro. Foi visitando os porões da minha alma que eu consegui ser a pessoa que eu estou me formando, entendeu? Então, eu não me eu fiz as pazes com o erro. Na época, você ficou muito puta com você mesma? Muito. Quando eu entendi que eu errei, aí teve uma outra coisa, assim. Eu fiquei com raiva de mim. Aí vai para um outro lugar, sabe? Muita raiva. Por que eu fui fazer isso? Quero voltar no tempo, quero desfazer. E também não é um lugar legal. E com o Ceni, você fez as pazes? Eu nunca mais vi. Eu vi ele numa audiência conciliatória e a gente conversou. E você fez uma crônica super bonita
dele depois disso, não fez? Eu fiz na Record News, quando eu trabalhava lá, mas era uma coisa sobre o goleiro que faz o gol, sabe? Que ele atravessou o campo. Isso, era uma você crônica, viu eu li isso? essa crônica, ela era linda. É. E eu falei, olha que bonito, ela Sim. olhando... Deve ter gente que falou, está com medo de pagar muito caro, né? Não teve gente que deve ter falado isso? Não, eu não peguei, porque desde então, o que acontece? O que eu aprendi também com isso? A não ler comentários. Desde então, eu não leio os comentários. É horrível, é dilacerante ler. Porque exatamente, porque assim, as pessoas não estão, eles não sabem Não quem te eu conhece, sou, elas não é sobre não você. é sobre mim. E nem é sobre uma ideia minha. Você sofre muito com as redes sociais e deve ser uma galera que gosta de você. Eu nem sei se gosto ou não, mas assim, te dá uma importância que a gente mesma não se dá. Você bloqueia, aí o cara vai lá e faz um outro perfil, só para te seguir de novo e poder te agredir. Aí você bloqueia, ele vai lá e faz um outro perfil. Quem me dá tanta importância assim? Aí eu comecei a entender que se eu sou arrastada para o inferno do cara, o que eu ganho com isso? Isso é um rolê dele, essa obsessão é dele, sabe? Deixa os caras lá fazer perfil. Eu existo para falar mal da Tati. Gente, assim... É uma loucura. É uma E por que a mulher... Ela paga pelo gênero. Eu achei essa frase maravilhosa. Você sabe que eu comecei a pensar nisso quando começou a ter bandeirinhas na arbitragem no Brasil, antes de ter juízas em campo. E tinha a Ana Paula, que foi uma bandeirinha que errou num jogo do Botafogo e Atlético no Maracanã. Agora, eu não lembro nem para quem que ela errou. Mas a carreira dela ficou marcada por um erro. Foi um erro mesmo. Acho que foi contra o Atlético Mineiro. Não, pode ter sido contra o Botafogo, não importa. Ela errou e nunca mais ela conseguiu se livrar desse erro. E assim, bandeirinha e futebol. Há erros. E mulher. Entendi. Há erros que eles fazem o tempo todo. Eles erram o tempo inteiro. Teve um jogo... Eu coloquei essas duas ideias em confronto quando depois Corinthians e Cianorte jogaram aqui no Pacaembu e o bandeirinha validou um gol do Cianorte com 4 ou 5 caras impedidos. Passou. Ninguém sabe o nome desse bandeirinha. Alguns sabem, mas assim, pouquíssimas pessoas. Só um corintiano roxo que ficou irado ali. Esqueceram. A Ana Paula ficou marcada por isso. Ela errou pelo gênero. Porque aí começa assim, mulher... Olha aí, mulher não pode apitar. Mulher não pode bandeirar. Tati, a gente passa por isso a todo instante. É o nosso dia a dia. E é automático. Né? O sistema é automático. A sociedade está organizada para fazer isso com a gente. Então, eventualmente, se eu errar de novo, vai ser a mesma coisa. Se você errar, é a mesma coisa. O homem tem o direito de errar. A gente não. E como que você se constrói subjetivamente se não for errando? Nossa, exato. Não é? Mas a gente, não é nos dado esse direito. E a gente que escreve e é midiática, para usar o termo que adoram me xingar nas redes sociais... a gente erra ao vivo, né? A gente erra publicamente. É muito... Se já errar sozinho, já é ruim. E a gente não tem sangue de barata. Às vezes a gente xinga um... Sim. Outro dia alguém falou... Eu tenho essa regra, não ler comentários e se ler, eventualmente não responder. Aí eu mesma descumpri a regra e fui lá e rebati um cara que depois eu entendi que ele estava me elogiando. Olha só, é tanta loucura que você acaba agredindo quem... Sabe? Então, aí você recolhe de novo e fala, gente, isso aqui não... A rede social não é a vida real. A vida real é uma outra coisa. As pessoas na rede social não se comportam... Se alguém te xinga na rede social, você encontra a pessoa tomando um café, ela vai falar, Tati... Qual?